E ali nasceu o movimento do sexo livre, das drogas, o Woodstock, por exemplo, Sim. tudo pautado por esses caras nas universidades. Sim. Então, isso vem para destruir a fé. Por quê? Porque eles olham para nós como pessoas politicamente incorretas e que precisam ser canceladas. Mas, sem dúvida alguma, esse é um tempo muito crucial da história da igreja no Brasil e no mundo. Você acha que é um momento crítico, assim, que o mundo está vivendo, assim, que realmente é preciso que a igreja se posicione mais? Eu tenho percebido um movimento maior, né, dos pastores que têm uma relevância grande na internet, que buscando na palavra uma força maior. Eu acho fundamental né? você ter um posicionamento. Eu não digo só político, né? Em tudo, né? Sim. Em relação aos principais temas Sim, do mundo. sim. Porque hoje a batalha que nós enfrentamos, ela é espiritual em primeiro lugar, mas é uma batalha cultural. Se você perceber a agenda cultural do mundo inteiro é a mesma. É a agenda de você desconstruir a visão judaico-cristã. É chamado marxismo cultural, que nasce com Gramsci, né, o fundador do Partido Comunista Italiano, e depois, posteriormente, é levado adiante pela Escola de Frankfurt, que eram também professores intelectuais muito importantes que fugiram da Alemanha nos anos 30 por causa do Hitler e que foram para os Estados Unidos. Lá eles se separaram nas principais universidades e lá eles cunharam o movimento do marxismo cultural, trazendo muitos slogans que hoje a gente conhece. Sim. Por exemplo, paz e amor. Era o quê? Não faça guerra, não faça paz, não faça guerra. Os Estados Unidos estavam envolvidos com o Vietnã e eles estavam com a narrativa de que os americanos eram fascistas. Agora, veja o contrassenso. Eles fugiram do Hitler para os Estados Unidos e foram lá para minar a cultura judaico-cristã. O Marcuse, quem mais? O Adorno, vários, né? O Marcuse foi o mais marqueteiro de todos, né? Ele que fala faça amor, não faça guerra, paz e amor. E ali nasceu o movimento do sexo livre, das drogas, o Woodstock, por exemplo, tudo pautado por esses caras nas universidades. E essa pauta de buscar uma hegemonia, de mentalidade hegemônica, hoje ela está no mundo inteiro. Você pode ver que todas as redações, as universidades, você pode ver que você não encontra hoje mais produção intelectual no meio da direita. Se um indivíduo inteligente, um intelectual, vai procurar defender uma tese dentro de uma universidade pública, ele não consegue um professor que possa ser o seu mentor, entendeu? Para que ele possa desenvolver a sua tese. Por quê? Porque ele não está segundo a narrativa da esquerda. Então, isso vem para destruir a fé. Por quê? Porque eles olham para nós como pessoas politicamente incorretas e que precisam ser canceladas. Então, por conta disso, a igreja é o último reduto. E é exatamente o que a Bíblia diz no Apocalipse. Que o espírito do anticristo já opera, só aguarda que aquele que o detém seja retirado, o arrebatamento. Quem é que detém o avanço do mal? É a igreja de Cristo, através do Espírito Santo. Então, hoje, Deus tem falado comigo, o diabo veio para fazer essa pandemia, para fechar a igreja, e eu fiz exatamente o contrário. A igreja explodiu nesse tempo de pandemia, porque eu sou Senhor dos céus e da terra. Eu sou Senhor dos tempos e das estações. Eu vi na minha igreja. Eu demorei 30 anos para sair do 0 para 4.000 pessoas. Em 2 anos eu fui para 12.000. E fora as igrejas no mundo inteiro. As células que estão se tornando igreja. Então, Deus está atuando. Agora, quanto ao posicionamento, como eu me posiciono? Eu defendo a bandeira do Evangelho. Eu não entro em discussão de direita, esquerda, fulano de tal, é do demônio. Eu não vou fazer isso. Eu defendo a verdade, eu prego o Evangelho.
E eu disse para minha igreja, se vocês quiserem saber em quem eu vou votar, pode vir me perguntar. Mas aqui vocês não vão vir. Sim. Porque eu quero que todos que venham aqui tenham a alegria de saber que eles estão numa igreja que prega Jesus. Seja de direita, seja de esquerda, de centro, seja quem for. Mas sem dúvida alguma, esse é um tempo muito crucial da história da igreja no Brasil e no mundo. Eu falo que ou os fiéis, né, acabam se enfraquecendo, né, ou a igreja que se posicionar vai estar levantando novos fiéis e vai estar fortalecendo esse povo, né? Eu percebo que estão modificando muito, né? Pegando trechos da Bíblia, misturando uma série de fazer uma crenças, releitura, né? Tem até releitura. pastores, precisa ter uma releitura. Que releitura o quê, meu amigo? Gostou desse vídeo? Então deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades que vem por aí. Você acha que é um momento crítico assim, que o mundo está vivendo, assim, que realmente é preciso que a igreja se posicione mais? Eu tenho percebido um movimento maior, né, dos pastores que têm uma relevância grande na internet, que buscando na palavra uma força maior. Eu acho fundamental você ter um posicionamento. Eu não digo só político, né? Em tudo, né? Sim. Em relação aos principais temas Sim. do mundo. Sim. Porque hoje a batalha que nós enfrentamos, ela é espiritual em primeiro lugar, mas é uma batalha cultural. Se você perceber a agenda cultural do mundo inteiro é a mesma. É a agenda de você desconstruir a visão judaico-cristã. É chamado marxismo cultural, que nasce com Gramsci, né, o fundador do Partido Comunista Italiano, e depois, posteriormente, é levado adiante pela Escola de Frankfurt, que eram também professores intelectuais muito importantes que fugiram da Alemanha nos anos 30 por causa do Hitler e que foram para os Estados Unidos. Lá eles se separaram nas principais universidades e lá eles cunharam o movimento do marxismo cultural, trazendo muitos slogans que hoje a gente conhece. Sim. Por exemplo, paz e amor. Era o quê? Não faça guerra, não faça paz, não faça guerra. Os Estados Unidos estavam envolvidos com o Vietnã e eles estavam com a narrativa de que os americanos eram fascistas. Agora, veja o contrassenso. Eles fugiram do Hitler para os Estados Unidos e foram lá para minar a cultura judaico-cristã. O Marcuse, o Adorno, vários, né? O Marcuse foi o mais marqueteiro de todos, né? Ele que fala faça amor, não faça guerra, paz e amor. E ali nasceu o movimento do sexo livre, das drogas, o Woodstock, por exemplo, tudo pautado por esses caras nas universidades. Sim. E essa pauta de buscar uma hegemonia, de mentalidade hegemônica, hoje ela está no mundo inteiro. Você pode ver que todas as redações, as universidades, você pode ver que você não encontra hoje mais produção intelectual no meio da direita. Se um indivíduo inteligente, um intelectual, vai procurar defender uma tese dentro de uma universidade pública, ele não consegue um professor que possa ser o seu mentor, entendeu? Para que ele possa desenvolver a sua tese. Por quê? Porque ele não está segundo a narrativa da esquerda. Então, isso vem para destruir a fé. Por quê? Porque eles olham para nós como pessoas politicamente incorretas e que precisam ser canceladas. Então, por conta disso, a igreja é o último reduto. E é exatamente o que a Bíblia diz no Apocalipse. Que o espírito do anticristo já opera, só aguarda que aquele que o detém seja retirado, o arrebatamento. Quem que detém o avanço do mal? É a igreja de Cristo, através do Espírito Santo. Então, hoje, Deus tem falado comigo, o diabo veio para fazer essa pandemia, para fechar a igreja, e eu fiz exatamente o contrário.
A igreja explodiu nesse tempo de pandemia, porque eu sou Senhor dos céus e da terra. Eu sou Senhor dos tempos e das estações. Eu vi na minha igreja. Eu demorei 30 anos para sair do 0 para 4.000 pessoas. Em 2 anos eu fui para 12.000. Fora as igrejas no mundo inteiro. As células que estão se tornando igreja. Então, Deus está atuando. Agora, quanto ao posicionamento, como eu me posiciono? Eu defendo a bandeira do Evangelho. Eu não entro em discussão de direita, esquerda, fulano de tal, é do demônio. Eu não vou fazer isso. Eu defendo a verdade, eu prego o Evangelho. E eu disse para a minha igreja, se vocês quiserem saber em quem eu vou votar, pode vir me perguntar. Mas aqui vocês não vão vir. Sim. Porque eu quero que todos que venham aqui tenham a alegria de saber que eles estão numa igreja que prega Jesus. Seja de direita, seja de esquerda, de centro, seja quem for. Mas sem dúvida alguma, esse é um tempo muito crucial da história da igreja no Brasil e no mundo. Eu falo que ou os fiéis, né, acabam se enfraquecendo, né, ou a igreja que se posicionar vai estar levantando novos fiéis e vai estar fortalecendo esse povo, né? Eu percebo que estão modificando muito, né? Pegando trechos da Bíblia, misturando uma série de fazer uma crenças, releitura, né? Tem até pastores, precisa ter uma releitura. Que releitura o quê, meu amigo? Né? Em tudo, né? Sim. Em relação aos principais temas do mundo. Sim. Porque hoje a batalha que nós enfrentamos ela é espiritual em primeiro lugar, mas é uma batalha cultural. Se você perceber a agenda cultural do mundo inteiro é a mesma. É a agenda de você desconstruir a visão judaico-cristã. É chamado marxismo cultural, que nasce com Gramsci, né, o fundador do Partido Comunista Italiano, e depois, posteriormente, é levado adiante pela Escola de Frankfurt, que eram também professores intelectuais muito importantes que fugiram da Alemanha nos anos 30 por causa do Hitler e que foram para os Estados Unidos. Lá eles se separaram nas principais universidades e lá eles cunharam o movimento do marxismo cultural, trazendo muitos slogans que hoje a gente conhece. Sim. Por exemplo, paz e amor. Era o quê? Não faça guerra, não faça paz, não faça guerra. Os Estados Unidos estavam envolvidos com o Vietnã e eles estavam com a narrativa de que os americanos eram fascistas. Agora, veja o contrassenso. Eles fugiram do Hitler para os Estados Unidos e foram lá para minar a cultura judaico-cristã. O Marcuse, quem mais? O Adorno, vários, né? O Marcuse foi o mais marqueteiro de todos, né? Ele que fala faça amor, não faça guerra, paz e amor. E ali nasceu o movimento do sexo livre, das drogas, o Woodstock, por exemplo, tudo pautado por esses caras nas universidades. E essa pauta de buscar uma hegemonia, de mentalidade hegemônica, hoje ela está no mundo inteiro. Você pode ver que todas as redações, as universidades, você pode ver que você não encontra hoje mais produção intelectual no meio da direita. Se um indivíduo inteligente, um intelectual, vai procurar defender uma tese dentro de uma universidade pública, ele não consegue um professor que possa ser o seu mentor, entendeu? Para que ele possa desenvolver a sua tese. Por quê? Porque ele não está segundo a narrativa da esquerda. Então, isso vem para destruir a fé. Por quê? Porque eles olham para nós como pessoas politicamente incorretas e que precisam ser canceladas. Então, por conta disso, a igreja é o último reduto. E é exatamente o que a Bíblia diz no Apocalipse. Que o espírito do anticristo já opera, só aguarda que aquele que o detém seja retirado, o arrebatamento. Quem é que detém o avanço do mal? É a igreja de Cristo, através do Espírito Santo. Então, hoje, Deus tem falado comigo, o diabo veio para fazer essa pandemia, para fechar a igreja, e eu fiz exatamente o contrário. A igreja explodiu nesse tempo de pandemia, porque eu sou Senhor dos céus e da terra.
Eu sou senhor dos tempos e das estações. Eu vi na minha igreja. Eu demorei 30 anos para sair do 0 para 4.000 pessoas. Em 2 anos eu fui para 12.000. Fora as igrejas no mundo inteiro. As células que estão se tornando igreja. Então, Deus está atuando. Agora, quanto ao posicionamento, como eu me posiciono? Eu defendo a bandeira do Evangelho. Eu não entro em discussão de direita, esquerda, fulano de tal, é do demônio. Eu não vou fazer isso. Eu defendo a verdade, eu prego o Evangelho. E eu disse para a minha igreja, se vocês quiserem saber em quem eu vou votar, pode vir me perguntar. Mas aqui vocês não vão ouvir. Sim. Porque eu quero que todos que venham aqui tenham a alegria de saber que eles estão numa igreja que prega Jesus. Seja de direita, seja de esquerda, de centro, seja quem for. Mas sem dúvida alguma, esse é um tempo muito crucial da história da igreja no Brasil e no mundo. Eu falo que ou os fiéis, né, acabam se enfraquecendo, né, ou a igreja que se posicionar vai estar levantando novos fiéis e vai estar fortalecendo esse povo, né? Eu percebo que estão modificando muito, né? Pegando trechos da Bíblia, misturando uma série de crenças. Fazer uma releitura, né? Tem até pastor que precisa ter uma releitura. Que releitura o quê, meu amigo? Gostou desse vídeo? Então deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades que vem por aí. Você acha que é um momento crítico, assim, que o mundo está vivendo, assim, que realmente é preciso que a igreja se posicione mais? Eu tenho percebido um movimento maior, né, dos pastores que têm uma relevância grande na internet, que buscando na palavra uma força maior. Eu acho fundamental você ter um posicionamento. Eu não digo só político, né? Em tudo, né? Sim. Em relação aos principais temas do mundo. Sim. Porque hoje a batalha que nós enfrentamos ela é espiritual em primeiro lugar, mas é uma batalha cultural. Se você perceber a agenda cultural do mundo inteiro é a mesma. É a agenda de você desconstruir a visão judaico-cristã. É chamado marxismo cultural, que nasce com Gramsci, né, o fundador do Partido Comunista Italiano, e depois, posteriormente, é levado adiante pela Escola de Frankfurt, que eram também professores intelectuais muito importantes que fugiram da Alemanha nos anos 30 por causa do Hitler e que foram para os Estados Unidos. Lá eles se separaram nas principais universidades e lá eles cunharam o movimento do marxismo cultural, trazendo muitos slogans que hoje a gente conhece. Sim. Por exemplo, paz e amor. Era o quê? Não faça guerra, não faça paz, não faça guerra. Os Estados Unidos estavam envolvidos com o Vietnã e eles estavam com a narrativa de que os americanos eram fascistas. Agora, veja o contrassenso. Eles fugiram do Hitler para os Estados Unidos e foram lá para minar a cultura judaico-cristã. O Marcuse, quem mais? O Adorno, vários, né? O Marcuse foi o mais marqueteiro de todos, né? Ele que fala faça amor, não faça guerra, paz e amor. E ali nasceu o movimento do sexo livre, das drogas, o Woodstock, por exemplo, tudo pautado por esses caras nas universidades. E essa pauta de buscar uma hegemonia, de mentalidade hegemônica, hoje ela está no mundo inteiro. Você pode ver que todas as redações, as universidades, você pode ver que você não encontra hoje mais produção intelectual no meio da direita. Se um indivíduo inteligente, um intelectual, vai procurar defender uma tese dentro de uma universidade pública, ele não consegue um professor que possa ser o seu mentor, entendeu? Para que ele possa desenvolver a sua tese. Por quê? Porque ele não está segundo a narrativa da esquerda. Então, isso vem para destruir a fé. Por quê? Porque eles olham para nós como pessoas politicamente incorretas e que precisam ser canceladas.
Então, por conta disso, a igreja é o último reduto. E é exatamente o que a Bíblia diz no Apocalipse. Que o espírito do anticristo já opera, só aguarda que aquele que o detém seja retirado, o arrebatamento. Quem que detém o avanço do mal? É a igreja de Cristo, através do Espírito Santo. Então, hoje, Deus tem falado comigo, o diabo veio para fazer essa pandemia, para fechar a igreja, e eu fiz exatamente o contrário. A igreja explodiu nesse tempo de pandemia, porque eu sou Senhor dos céus e da terra. Eu sou Senhor dos tempos e das estações. Eu vi na minha igreja. Eu demorei 30 anos para sair do 0 para 4 mil pessoas. Em 2 anos eu fui para 12 mil. Fora as igrejas no mundo inteiro. As células que estão se tornando igreja. Então, Deus está atuando. Agora, quanto ao posicionamento, como eu me posiciono? Eu defendo a bandeira do Evangelho. Eu não entro em discussão de direita, esquerda, fulano de tal, é do demônio. Eu não vou fazer isso. Eu defendo a verdade, eu prego o Evangelho. E eu disse para a minha igreja, se vocês quiserem saber em quem eu vou votar, pode vir me perguntar. Mas aqui vocês não vão vir. Sim. Porque eu quero que todos que venham aqui tenham a alegria de saber que eles estão numa igreja que prega Jesus. Seja de direita, seja de esquerda, de centro, seja quem for. Mas, sem dúvida alguma, esse é um tempo muito crucial da história da igreja no Brasil e no mundo.